um outro agravante muito grande, que até hoje, né, infelizmente, acontece, são as oferendas nas encruzilhadas. As oferendas nas encruzilhadas, que é muito comum, né, em um determinado grupo de fé, ela acontecia, não era para nenhuma entidade, era para alimentar os irmãos que estavam refugiados. Isso aí. E aí, quando se acendia uma vela, era para que o bicho não chegasse ali para mexer naquela comida. Quando se batia a palma, era para dizer para ele que a comida já estava ali. Ele ia ali, pegava aquela comida, voltava para o seu esconderijo, comia, e aí o colonizador, né, o capitão do mato, que via aquilo vazio, entendeu o quê? Eles alimentam o demônio e o demônio vem e come mesmo. Então o demônio Criminalizando e demonizando. E aí demonizou tudo. E infelizmente, eu digo para vocês, isso com muita dor acontece até hoje. E é um crime ambiental. Porque quando eu coloco, numa área urbana principalmente, um alguidar, com farofa, com bicho, não sei o quê, se eu olhar ao meu redor, quantas pessoas não têm um pão para comer? Então, será que essa entidade, que é uma entidade de luz, que é uma entidade que traz, na realidade, amparo, orientação, vai preferir que aquilo se deteriore ali e contamine o meio ambiente? Não. É preferir você matar a fome de quem tem, não é? Então, mata a fome de quem tem, não precisa você botar aquilo ali, né? Até porque, dentro da espiritualidade, você nunca tem uma dívida com esse espírito, porque você pegou emprestado o que com ele? A gente só deve aquilo que pegou emprestado, não paga ou não devolve. Então não existe isso, né? Olha, você tem que fazer a oferenda porque você está devendo a sua entidade, seu santo, seja o que for. Não, mas eu não peguei nada emprestado com ele, como que eu estou devendo? E como que uma divindade que está acima dos parâmetros materiais vai pedir a você aquilo que você não pode dar? Porque antes de você apresentar as suas dificuldades, ele, quanto espírito, tem que saber que você não pode. Que não está ao seu alcance aquela situação. Então você não pode chegar num antro religioso, seja ele qual for, seja a igreja, seja o centro espírita, seja... para sair dali com mais um problema. O objetivo ali é você encontrar o seu amparo, o seu acolhimento e despertar no verbo esperançar a expectativa de resolver o seu problema. Porque tem diferença do esperar e o esperançar. Então todo esse caminho que vai nos levar à desconstrução da religiosidade com o quilombo, que aí entro aqui nesse processo do quilombo da Maria Conga. Esta Maria veio do Congo. É uma região de Angola, da África. Isso virou Maria Conga. E além de virar Maria Conga, virou um espírito que chega nos terreiros. Vovó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, desconstruam isso. Isso não existe. A Maria Conga do Quilombo, que é a Maria do Congo, não é a Maria Conga preta velha que chega nos terreiros de Umbanda. Isso inexiste, isso é impossível, porque dentro da ritualística africana existe um cerimonial, sim, de invocação dos espíritos, que é o culto de Baba Egum, mas que esses espíritos são constituídos por homens e administrados por homens, porque o espírito mais feminino, que é matrigestor, ele não tem, na realidade, esse processo de retornar como espírito, porque ele é matrigestor. Ele vai ter, na realidade, a possibilidade e as bênçãos que Olodumare, que é como nós chamamos, mas que é o Deus que todo mundo chama, o arquiteto desse universo, deu à mulher a essência matrigestora. Ela tem a capacidade de gerar novas vidas para trazer para o mundo. Então vocês, mulheres, são multiplicadoras da existência. Então, e faz a todo ser que existe coexistir a partir da sua presença, do seu ventre, do seu útero. Então, reverenciamos todas as mulheres por isso, porque nós só somos o que somos porque elas nos fizeram existir. Então, todo o processo que vai nos levar a essa condição de desconstrução é a preservação da espécie. Por que eu estou falando primeiro dessa situação? Porque para que a gente possa existir, a gente tem que cuidar disso. A gente tem que entender a natureza de uma forma extremamente ampliada.
eu preciso adorar a terra, eu preciso adorar as águas, eu preciso entender o que é o mangue. Gente, a própria existência nossa sai dessa porção lama. Nós temos uma divindade chamada Nanã, que é considerada a avó, que o símbolo de Nanã é uma trompa, que a gente chama de Ibi. Toda mulher precisa ter uma trompa sadia para que ela possa gestar, porque são das trompas que saem exatamente, na verdade, a possibilidade de se conectar com o óvulo, ovular no útero e gestar. Então, quando uma mulher não quer ter mais filho, o que ela faz? É a ligadura de trompa, laqueadura de trompa. Ela rompe a possibilidade daquilo. Então, esse é o espaço de Nanã, que dá a vida e prepara a terra para receber novamente os corpos que não tiverem mais espírito. Então, é a base do retorno. Por isso, a trompa é exatamente isso. Você pode ter quantos filhos e nodos tiver ali naquela trompa. Então, essa essência vem de Nanã, que trouxe, na realidade, o berço da humanidade. Ela não tem uma ligação com a morte, ela tem uma ligação com a vida e prepara, na realidade, a terra para receber os corpos que vão dormir o sono da eternidade. Vocês acreditam que todo dia vocês morrem? Já me falaram isso uma vez. Não? Todo dia nós morremos, porque nós dormimos. Quando você dorme, você sabe onde você está? Sei, na cama. Nossa, velho! Ai, quero ver se ela tem que ficar na cama. Ó, vai ser o seu corpo está na cama, mas você, Amanda, você não sabe onde você está. E aí, às vezes, você fala assim, eu sonhei a noite inteira. Não sonhou a noite inteira, porque o sonho não dura mais do que 3 minutos. Não? O sonho não dura mais que 3 minutos. E ele está dentro desse 3, essa tríade, porque essa tríade é quem vai fazer, na realidade, a grande essência piramidal, que sai de África, em Kemet, e que o embranquecimento mudou o nome de Kemet para Egito. Porque as pirâmides são do Egito, mas são de Kemet. Mas Kemet trazia e traduzia a força de um povo preto. E eu estou assim muito feliz aqui porque tem muita gente preta aqui. Então tem todo o processo, isso é muito importante. Sem desmerecer os brancos. Gente, toda vez que eu falo isso, não, é verdade. Toda vez que eu falo isso, eu faço sempre essa ressalva. Não é a cor da pele. É, na realidade, a essência que impera a veracidade e o respeito de todo indivíduo, que é o caráter. Porque, na realidade, sabe qual é a verdadeira e melhor religião? O caráter. Porque é o caráter de um indivíduo que vai levar ele efetivamente a ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa crente a Deus, não temente, porque todo o processo de temor faz a gente viver pela metade. Quem vive com medo, vive pela metade. Então, as religiões de matriz africana, especificamente, o espaço onde eu administro, nós rompemos com essa questão do medo. Porque quem vive com medo, vive pela metade. A gente precisa entender que somos sujeitos da nossa história. Ninguém vai escrever uma história bonita ou feia para você, sem a sua permissão. Então, quando falamos dessa branquitude, falamos do caráter desse indivíduo e não da cor da pele dele. Porque tem muito preto e branco. Tem muito preto e embranquecido. Um caráter sujo. E aí, tem uma coisa que dentro desse processo da existência, nós vamos falar com relação ao procedimento do racismo ambiental que reverbera no racismo social. O que é o alisamento de cabelo? Ideia. Talvez porque o seu seja alisado. Eu nem tinha visto isso. Então todo o processo é o seguinte. Sabe o que é o... Como é seu nome? Eu? É. Andressa. Ela escutou a idade. E seu nome? Andressa. Andressa. Vou te explicar uma coisa, Andressa. É bonito o cabelo ficar mais solto. Tudo isso é bonito. Mas a gente precisa compreender a máquina do racismo.
esse racismo vai levar, na realidade, a um processo de um extermínio silencioso. Por que que matam tantas jovens pretas? Por que que matam tantos jovens pretos? Alguém sabe responder? Existe um planejamento social de extermínio do povo preto. Por quê? Quanto mais jovens pretos morrerem, menos crianças pretas nascerão. Então isso é um processo, isso é um projeto de apagão. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Andressa fez uma colocação importante. Vocês serão professores. A hora que você estiver falando, tiver uma turminha fazendo outro assunto, é horrível. Porque foge do foco, você não aprende, não vai poder repassar e atrapalha ainda quem está falando. Então todo esse processo, para vocês que vão ser professores, precisam estar atentos a isso. Então todo o caminho, Andressa, desse extermínio silencioso, porque para o seu cabelo chegar nesse ponto, ele teria que passar por uma combinação química. E dentro dessa combinação química entra uma substância chamada formol. E esse formol entra na sua corrente sanguínea. E dentro dessa corrente sanguínea ele pode se transformar num grande exterminador de suas células e pode desenvolver células cancerígenas. E este é o perigo de futuramente desenvolver câncer. E o câncer está voltando com uma força total, principalmente o de intestino. Por quê? Porque as pessoas só comem lixo. Quem gosta de hambúrguer? E todas aquelas misturas tóxicas que vão nos molhos do hambúrguer. Pois é. Mas ele mata silenciosamente. Nós estamos vivendo num continente, né? O Brasil é o maior país da América Latina. Nós temos identidade, mas nós estamos perdendo essa identidade. Faz tempo. Sem perceber. Porque tudo que os Estados Unidos, não vou falar americano, porque americano nós também somos. Nós estamos na América. Tudo que os Estados Unidos lançam, o Brasil copia. Quer ser igual. Me diga por que a gente faz festa do Halloween. O que isso tem a ver com isso? Não é da nossa cultura. Só que não é igual a cultural. a festa dos caras é braba. Isso não é nosso. Isso não é nosso, pois é. Mas nós podemos fazer uma festa muito melhor. Olha, nós somos jongueiros, nós somos sambistas, né? Carnaval é o melhor que tem. Sim. E o carnaval não é apenas uma festa profana, como as pessoas dizem. O carnaval é uma festa efetivamente cultural e de vasto conhecimento, porque o carnavalesco ele tem que ser acompanhado com um historiador que vai exatamente fazer toda a leitura daquele enredo para que ele possa botar aquilo na avenida. Mas quando nós assistimos esse carnaval, a gente não presta atenção nisso. A gente quer prestar atenção na letra do samba, se o refrão é fácil para repetir, né? Se o bagado vai ser melhor para você sambar. E aí acaba. Bateria caiu em cima do negócio, tá dançando direito. Tá direito. E assim, Se a fantasia der errado. a escola não contava a história como é contada no carnaval. Do carnaval. Agora que a gente tem, né? Pois é. E depois dessa lei, né, os livros estão sendo modificados. Mas antes disso, o carnaval era quase uma oportunidade única de conhecer a verdadeira história do nosso país. Exatamente. E é preciso, né? E hoje o que vai acontecer? Mais uma vez vou falar isso, mas não é isso, tá? Presta atenção. Quem é que estudou isso? Quem foi que foi fazer artes cênicas? Quem olha para os carnavalescos? Quem são os carnavalescos? Gente branca que teve condições de pagar para estudar e para aprender. É uma elite, né? É uma elite. É uma elite. Mas é uma elite que nos estuda e se apropria culturalmente do que é nosso. Da nossa história. Então, quando você é professora, quando a professora aplica essa situação, essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, né? Mais uma vez, eu lanço os parabéns para isso, é uma oportunidade única.
personalidade única. O seu cabelo, Andressa, é a sua coroa. Olha o cabelo bonito. Olha o cabelo bonito. Olha o cabelo bonito. Deixa eu chapéu aí. O cabelo é bonito. Olha que trança bonita. O seu cabelo é a sua coroa. Isso reverbera saúde. Porque quando a gente para pensar nessa questão da moda, a gente primeiro precisa pensar na saúde, na minha qualidade de vida. O que eu quero para mim? O que eu quero comer para me tornar uma pessoa saudável? Este ambiente todo aí promove, na realidade, saúde. E quem que usufrui disso? Aqui, quando eu cheguei, percebi. Algumas pessoas que moram perto do mangue, não sei o que, acharam aqui diferente. Por que acharam aqui diferente? É hoje que vocês estão tendo a oportunidade de, geograficamente, entender o seu território. Então, o seu território é muito mais até do que isso. Conduzir a realidade da ação. No Quilombá, nós estamos com um projeto, eu tenho lá o NAECO, que é o Núcleo de Atendimento Ecológico, porque o Quilombá, durante muito tempo, foi atacado pelo lixão. E nós recebíamos lixo que não era nosso. Era um lixo do estado do Rio inteiro, e tinha lixo hospitalar. Então, durante um tempo, nós perdemos muitas pessoas com tuberculose. Era um extermínio grande do povo preto. Lutamos muito. A nossa presidente da Associação de Quilombo do Estado do Rio de Janeiro, Bia Nunes, que é do Quilombo Maria do Congo, que veio estruturar toda uma realidade muito grande para a historicidade desse município, trabalhou muito para acabar com esse lixão. E Bongaba surge exatamente com esta luta estrutural. Todo esse processo hoje, nós estamos a fazer o resgate do primeiro desmatamento desse país. Quem sabe dizer? Antes mesmo de haver esse desmatamento, né, que todo mundo hoje fala e reclama e luta para deixar de impedir que aconteça da Amazônia, aconteceu um primeiro desmatamento do país. Qual foi? Qual foi a primeira área ambiental a ser desmatada? Não, a área desmatada. A Mata Atlântica. Nós perdemos muitas espécies. A Mata Atlântica foi a primeira a ter prejuízo. E hoje nós estamos nesse compromisso e nesse comprometimento de reflorestar a Mata Atlântica. O reflorestamento em toda a área do Quilombo vai ser, e em toda a área aqui, porque isso aqui vai pegar também. Nós estamos com um projeto ambiental que vai trazer, na realidade, o reflorestamento da Mata Atlântica, trazendo, na realidade, espécies que são nossas, que nos pertencem, que saíram. E ali tem remédios, tem plantas ornamentais, tem todo um processo que fortalece, na realidade, a nossa identidade. Dentro do Quilombá, que é lá em Bongaba, nós temos inúmeras espécies de pássaros que vivem soltos, fora do cativeiro. Eles fazem ninho, onde tem muita palmeira, fazem ninho, as maritacas, então, fazem ninhos ali dentro. É uma guerra delas com o gavião, né, porque o gavião vai lá, aves de rapina, mas isso faz parte do equilíbrio ecológico. O que a gente não pode ser é predador de nós mesmos. Então, Andressa, mais uma vez, o pessoal te focou aí, eu vou falar com vocês. Quando a gente precisa perceber o que o sistema quer conosco. E aí quando eu aliso meu cabelo, eu pinto meu cabelo, essa tinta, ela também tem química que vai entrar na circulação sanguínea. Então, eu fiquei grisalho cedo, né? Eu não tenho essa idade toda, não. Mas a minha mãe ficou grisalha cedo, eu fiquei grisalho cedo. Eu vou pintar o meu cabelo, porque o cabelo não vai interferir efetivamente na minha idade, na minha vivacidade, no meu vigor. Então, tem todo um processo de autocuidado que nós precisamos ter. Então, mais uma vez, eu vou repetir. E que foi invertido, né? Foi invertido. Mais uma vez eu vou dizer, parabéns a vocês da escola. O feio ficou bonito e o bonito ficou feio. Feio, porque você quer dizer que você precisa ser igual ao outro. E nós não somos iguais. Nós somos iguais diante das nossas diferenças. Já pensou? Se todo mundo fosse igual, a gente ia aprender o quê? Esse espaço aqui agora é uma troca de saberes e fazeres. Quantas vezes
Quantas vezes, né, vocês morando em Itambi, não olharam de forma descontextualizada o mangue ou o que vem do mangue, sem entender? E hoje a gente está aqui entendendo que a Nanã, que é uma divindade, e que por alguns, né, por alguém que escutou rápido, entendeu que Nanã é alguém do mal, é alguém, né, que dialoga com a morte, que mata, né? E agora a gente vem ouvir que a Nanã é o contrário, ela é a vivacidade, ela vem das trompas, né? Ela tem esse símbolo, esse significado. Quantas vezes a gente ouviu falar em quilombo e não se percebeu quilombola também? Então o Babá está trazendo justamente essa interpretação, né, de reverter, de desconstruir, né, essa distância que a gente fez da gente mesmo, né? E com algo que nos religa com a vida, que é o nosso ambiente que a gente mora, né? Que é o ambiente que a gente habita, que é Itambi, que é Magé, né? Que é Itaboraí, que é Tanguá, que é Rio Bonito. Que local foram esses, né? Foram habitados e constituídos pelo quê? A gente sabe que Itaboraí foi uma área enorme, né? De fazendas com escravidão, assim, extremamente constante. E esse território de cá? Esse território de cá, como o Babá está sinalizando, foi um lugar de refúgio, que se construiu, que se constituiu um espaço de preservação e de luta pela não escravidão. Então, boa parte de quem mora, de quem vive aqui, também, né, é quilombola, é resistente desses tempos, há muitos anos, né? É claro que toda a migração foi transformada, né? Mas não é à toa que a gente tem uma quantidade significativa de negros e pardos, pretos e pardos. Então é só para a gente entender o que às vezes a gente não interpreta como um fator. E aí tem algo mais delicado, né? Que é o que nos compõe, a nossa alimentação, a nossa estética, a nossa relação com esse ambiente, que o Babá está sinalizando e a gente está entendendo. E aí a gente perguntem, né, Babá? Sim. Perguntem para a gente poder entender melhor ou sanar algumas dúvidas em relação às questões de religião de matriz africana, falou do despacho. Então agora vocês entenderam que uma série de elementos das religiões de matriz africana foi justamente para resistir um sistema colonial escravocrata, né? E não necessariamente algo maligno, demoníaco, como muitas das vezes até hoje a gente sustenta com uma certeza e não para entender ou para perceber, né? Essa demonização das religiões de matriz africana negra, né, não foi à toa, não é à toa que olham, que matam, assassinam jovens negros e negras, né? É para disseminar, é para silenciar. E aí tem essa morte física e essa morte, esse epistemicídio, né, de conhecimento ou de elementos que nos compõem com dignidade, com bom caráter, né? Então, isso é muito importante a gente pontuar e entender, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês façam perguntas, porque são as dúvidas, são as inquietações que vão fomentar o nosso avanço. E as pessoas falam assim, o demônio, ele só existe se você crê nele, na existência dele. É mais uma coisa do cristianismo do que da Umbanda, ou da matriz africana. Ótimo, ótimo. O Babá pode até pontuar com mais detalhes, mas nas religiões de matriz africana não existe a figura do demônio, do diabo, né? É justamente, né, esse diálogo das religiões de origem cristã, né, que intitularam para as religiões de matriz africana, que era do colonizado, de alguém que precisava ser submetido, o olhar de algo ruim, de algo mal, de algo cruel, né? Como o Babá falou, né, tem negros tão branqueados que não conseguem perceber. Quando a gente não consegue perceber, a gente acaba reproduzindo esse olhar. E então, várias outras religiões utilizam dessa retórica para demonizar a religião que o fez chegar até aqui, que foi um lugar de resistência, um lugar de cuidado, que são as religiões de matriz africana. E, pelo contrário, nessa lógica, né,
do comércio, do capital, a gente vê o quanto esse lugar de acolhimento, de cuidado também, né? Outras, não estou generalizando. Mas é importante a gente ver que todo lugar pode ser bom e pode ser ruim, mas entender que as religiões de matriz africana vêm com uma proposta de cuidar da natureza, até porque o povo negro precisou da natureza e precisa do mangue, da água. O povo negro precisou ser honesto para estar aqui, porque senão todo motivo ia ser de dizimar, de nos prender, de nos matar. E muito pelo contrário, né? Esse papo de quem a gente não vale, de perseguir, de perseguição, tá com a gente. Por que esse pique sempre tá com a gente? Né? O pique não tá com o outro. Então, com outro que justamente estrutura e demarcou o território, sem colocar aqui como um território quilombola. É pia, né? É apropriação cultural indevida em tudo que é nosso. Há essa apropriação cultural indevida. E todo esse processo que vai trazer, na realidade, uma desconstrução para trazer uma visão inferior é feita constantemente. Nós estamos no século XXI. Ter esse momento aqui, nossa, é um marco. Porque é difícil. Mas vocês são formadores de opiniões. Brevemente, vocês estão aqui no segundo ou terceiro ano? Segundo. Brevemente, vocês vão estar formando outras pessoas. E precisa ter essa questão. Então, e sair de uma coisa que é muito importante para mim, professores, de uma forma geral. Tirar as manifestações culturais afrocentradas Você falou de do folclore. cabelo, aí, desculpa interromper. Aí que falou do cabelo, aí eu lembrei que, aí ela falou do cabelo das tranças. Antigamente, os escravos faziam as tranças para poder mapear aonde eles poderiam fugir e Sim. andar. E também para É levar um marco. comidas. E então, quando diz Isso assim, eu não aprendi na escola. aprendi isso na teve minha um região. processo. Mas para levar Mas comida por que o também, branco usava não trança pode pra usar trança? Pode? Plantas, Sementes. sementes na trança para poder criar outros. Dar resistência, foi um processo de resistência. Essa construção é um E qual é o movimento olhar de das resistência, tranças? Como é que a reparação gente e olha para as empoderamento. plantas, para as tranças, de uma forma geral? Agora tá na moda, agora É, é bonito. Mas antes antigamente- as pessoas achavam que as pessoas eram sujas, não tinha cabelo. Era ridículo, era feio. Principalmente o dread, né? Até hoje. Não lava o cabelo por causa disso. Mas tudo isso é por conta da falta de oportunidade de se permitir aprender. E vocês que estão se formando, né, para dar informação, nunca tenham preguiça de aprender a aprender. Porque o aprendizado é que nos liberta. A verdade, ela é libertadora. Então, precisamos buscar a verdade constantemente. Então, dentro desse processo folclórico que coloca toda manifestação cultural afrocentrada, é vista como folclore. E nós não podemos mais permitir isso. Não é folclore, é a cultura deste povo. É efetivamente aquilo que fazemos. Eles dizem que Halloween é folclore, mas os cursos de inglês espalhados no território brasileiro, tudo faz festa de Halloween. E aí? Quem é que se interessa a aprender a falar tupi-guarani, que é a língua nativa desse espaço? Acabou. Quem é que se interessa a aprender a falar iorubá, a falar congo, a falar banto? São situações. Vocês gostam de samba? Eu acho bonito. Que bom. Mas eu Tem não sei até sambar. um samba que diz, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça, ruim do pé. Porque perde a coordenação cognitiva. Todo o processo é o seguinte, uma das coisas que a gente precisa romper aqui e agora é a blindagem cognitiva. Porque nós fomos educados a entender que esse espaço não é nosso. Eu não posso chegar ali no Teatro Municipal, eu não posso tomar um café na Copacabana Palace, eu não posso viajar de avião, eu posso tudo. Porque esse espaço também é meu. Os invasores foram eles. Então todo o processo no Quilombar, nós estamos resgatando as louças de barro, que a Inglaterra pegou e ressignificou em belas porcelanas, dentro da situação, custando uma fortuna, mas isso saiu das nossas mãos, das mãos dos nossos ancestrais. E como o Quilombar tem uma fornalha, produzimos barro,
nós estamos fazendo, nós recebemos a visita do Fantur, que foi 40 secretários de outros municípios de turismo, cultura e evento, e nós servimos o café da manhã com as nossas louças produzidas do nosso quilombo. Foi maravilhoso, o que reverberou o desenvolvimento de trabalho e renda, porque eles gostaram tanto que alguns encomendaram, eu quero isso, nós vamos estar reproduzindo para poder vender. Então tem todo um caminho que nós precisamos entender dentro da realidade da nossa existência e da nossa coexistência, é saber quem eu sou, o que eu faço aqui e para que eu estou aqui. Você saberia me responder isso agora? Vou escolher um para falar. João Pedro, você saberia dizer quem é você, o que você faz aqui e para que você está aqui? De imediato. De imediato, não. Teria que refletir bastante aí. Porque nós vivemos sem pensar quem somos. Porque nós somos contaminados pela política de massa de consumo, nós somos contaminados pela política de massa do preconceito, nós somos contaminados pela política de massa econômica, porque todo um processo que vai fazer, ela está com esse chapéu, nós estamos aqui, ganhamos, né? Todos esse chapéu, eu continuei com o meu grupo aqui, mas eu ganhei também. Todo esse processo, nós estamos iguais. Nós estamos iguais dentro das nossas diferenças. Porque ela tem um saber que pode passar para ela, que ela vai reverberar para ela. Então, essa troca de saberes e fazeres é que nos fortalece. Então, não precisa ser uma pessoa portadora de um conhecimento e guardar esse conhecimento para legitimar poder. Poder não é isso. Poder é o poder de troca, é o poder de interagir. Você sempre terá, os seus alunos terão sempre o que ensinar a vocês. Posso falar? Isso que o senhor falou é muito importante, eu acho, ainda mais eles que estão na formação de professor. Eu, inclusive, também faço licenciatura, então também estou estudando para ser professora na área de biologia, né? E é importante a gente ter isso, que a gente não é detentor do conhecimento, a gente deve ser mediador e a gente, enquanto professores, futuros professores, deve ter isso muito bem estabelecido na nossa cabeça, sabe? Aí eu achei uma fala importante. É perfeito. Posso falar? Pode. Naquela hora que o senhor estava falando sobre as pessoas, os outros utilizarem do nosso conhecimento. Apropriação cultural indevida. Eu estava lendo essa semana, eu não lembro o nome dos artistas, mas eu estava lendo essa semana que alguns artistas, eles estavam cansados de representar só o que... Eu não sei explicar totalmente, porque eu li muito aleatoriamente, mas eles estavam cansados de representar o que eles representavam todos os dias, negócio de surrealismo, alguma coisa assim. Então eles foram olhar a arte africana e eles começaram a usar a arte africana para também representar e assim fazendo coisas novas na própria arte deles. Só que, como você estava falando sobre apropriação cultural, eu lembrei disso, que eles também estavam se apropriando de uma cultura que não era deles, de algo que não era deles, para fazer algo para o bem deles, só que, assim, quem realmente o autor da obra, ninguém Sem sabe. dizer a fonte. É o que acontece nos quilombos. Sabe por que eu estou muito feliz de estar aqui? Porque o que acontece? As pessoas vão nos quilombos, elas pesquisam, assim como vão nos terreiros, elas desenvolvem o trabalho, mas elas não dizem a fonte. E nem voltam para dar resultado daquele trabalho que ela se beneficiou. Então, por isso nós estamos com o lema: quer falar da gente? Chama a gente. Porque você não tem autonomia para falar de quilombo se você não é remanescente quilombola. A sua pesquisa pode valer, na realidade, de créditos para você se tornar mestre, doutor, ou dar, na realidade, no seu TCC, fechamento de término de conclusão de curso na sua formação. Mas não lhe legitima isso. Porque todo esse processo, até porque, se ele repassar, ele vai repassar pela metade. Porque ele não tem vivência. Uma coisa é a prática empírica. Eu estou ali, eu estou vivendo, aquilo é meu pertencimento. Outra coisa é passar um dia lá, ouvir isso aqui, e vou sair falando isso, escrevendo, e agora é moda, né, fazer
postagens, não sei o quê, e falando daquilo que não sabem. Então tem todo um processo extremamente vivo dentro da realidade, e para essa quebra de paradigmas com relação à espiritualidade, de uma forma geral, que isso cai dentro da Lei 10.689, nós criamos dentro do terreiro, que é a sede do Quilombo, uns núcleos de atendimento social. E aí comecei a quebra de paradigmas com Exu, que é o demônio, né, na sociedade. Quando na realidade Exu é o patrono da comunicação. Todo ser vivo carrega o seu próprio Exu. Exu é caminho. Ele é comunicação. Ele vai dar, na realidade, a forma e a prática de você dialogar, de você trocar com o outro. Na sua concepção Enubarijo, que quer dizer boca coletiva, esse é o Exu que come tudo que a boca come. A gente costuma dizer que ele é a divindade que mais oferenda recebe. Porque com o seu Exu individual, você tem ele aqui sentado no seu estômago. Ele centrifuga aquilo que é consumido e distribui em suas outras vertentes para a corrente sanguínea o que for saudável e para o intestino aquilo que for detrito e expurga. E aí ele tem umas nomenclaturas em cima disso. Esse que leva para o intestino é Exu Eleru. Eru quer dizer carrego. Ele descarrega aquilo que está em excesso no seu corpo. Como que uma essência dessa pode ser demônio? Não é a falta de conhecimento que faz isso? E a ignorância das pessoas. A ignorância das pessoas. Nós temos Exu Tiriri, que é o que cuida dos olhos. Iriri quer dizer ver, enxergar. Então Exu Tiriri é aquele que me faz ver. Aquele que me dá a possibilidade de enxergar. Então tem todo um processo. Agora aí saiu uma publicação aí que eu tive que fazer uma interlocução com relação a um infeliz que disse que essa agressividade que estava tendo aí nas escolas, o culpado disso era o Orixá Ogum, porque era o Orixá que gostava de sangue, e por isso estava atacando as escolas, enfim, não sei. Muita falta para fazer. Eu falei assim, minha Nossa Senhora. Não vamos menosprezar essa colocação, não, porque ele fez algo que serve para muita coisa politicamente. Exatamente, entendeu? porque na realidade, se isso cai na mão de quem quer utilizar isso para nos perseguir ainda mais, é a faca e o queijo na mão. Assim como pegar São Jorge e dizer que é Ogum. São Jorge é lá da Capadócia. São Jorge é guerreiro. Ogum não é guerreiro. Ogum é caçador. Doce de cor de Demolição. caminhão. Pegar Maria do Congo e botar na Umbanda dizendo que é Maria Conga, vovó, não é. Não é, não será. Então tem todo um processo de desconstrução. E nós fomos criando isso. Então com Exu Taunaco, presta atenção aqui, Andressa. Com Exu Taunaco, com algum Taunadetec, que é o estudo tecnológico e amparo ao desempregado, com Oxum Unã, é o núcleo de atendimento à mulher, porque vocês sabem que a primeira mulher a se posicionar politicamente foi a Oxum. Porque os orixás fizeram uma reunião que só seria homem. E ela se revoltou e falou que deveria participar. Por que as mulheres não poderiam participar dessa reunião dos orixás? Então ela tirou toda a fertilidade. Era um orixá fértil. Ela tirou toda aquela fertilidade, e era a força da natureza também. A cachoeira e o rio também, porque a cachoeira e o rio se encontram no final. Assim então, como os mares. Sim. Todo o rio desemboca no mar. Sim, então ela tirou toda a fertilidade das plantas, tudo. E aí os orixás perguntou o que estava acontecendo, o que houve. E aí sim colocaram as mulheres para se posicionar assim como ela se posicionou também. Que bom. Só que eu vou te desconstruir essa história. Porque isso não é verdade. Não é? Não é verdade. Oxum não se colocou como a primeira mulher política aplicando maldade. Colocando o solo mas ela infértil. não fez uma maldade. Ela ficou tipo A divindade não ameaça. Isso é um grave cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente diz que Oxum chega numa sociedade masculina, quer adentrar a essa reunião, não deixam, e ela ameaça, não vou entrar não? Então ela é dona da fertilidade, vai matar as plantas, os rios vão secar. Não fez, ela meio que se escondeu, sabe? Isso não existe, Andressa.
A gente tem que desconstruir isso. Eu estou trabalhando sobre isso. Porque quando você diz isso, a sua primeira narrativa foi exatamente o As entendimento pessoas vão entender de mau jeito. de que mas- ela é uma entidade vingativa, ela que não utiliza do seu poder para corromper pessoas. Isso não é coisa da divindade. Isso não é verdade. Eu vou lhe dar uma história real dessa questão de Oxum. Eu estou produzindo isso. O que fez Oxum, com realidade a essa situação, foi exatamente o que eu disse no início. O povo africano reverencia as mulheres, porque são as mulheres que trazem novas vidas para o mundo. Então o que Oxum disse foi o seguinte: como que vocês, uma comunidade masculina, querem construir, na realidade, narrativas que vão estabelecer bem-estar para uma sociedade sem ter uma opinião feminina, se é a mulher que gera. Isso vai cair em meio ao vão. Isso não vai ter consistência. Se não tiver a essência feminina nisso, isso não cria, na realidade, veracidade, não terá vida. Foi isso que eu disse. Sim, ela não. As pessoas E que aí podem eles engravidar, ela pararam. Não conseguia. Não, isso já é a mentira da ameaça. Ela não fez isso. Ela não vai botar uma mulher infértil. Ela disse do poder criativo de uma mulher. Porque o cérebro de vocês, femininos, tem uma potência maior do que o nosso masculino. Então, se eram pessoas pensantes, precisava efetivamente de um toque feminino. Ela sugeriu a condição, ela não ameaçou. Isso é a coisa do colonizador. Porque quando você passa isso, as pessoas vão entender como ela tinha o poder gestacional, vou deixar tudo secar, vou acabar com tudo, aí eles com medo foram lá, está acontecendo isso tudo, a Oxum vem, porque não foi isso. Isso não existiu. Isso é a fala do colonizador. E isso é uma grande situação negativa que está em livros publicados, inclusive de Reginaldo Prandi, que fala as historinhas de axé, de orixá, totalmente distorcida e embranquecida. Oxum nunca fez isso. O que ela se fez foi dizer que dentro de um corpo masculino não existiria vida, não existiria soluções sem uma presença feminina. Pega uma escola para dirigir, bota essa direção na mão de uma mulher e bota essa direção na mão de um homem. Qual a escola que vai ser mais bem dirigida? A de mulher. A mulher vai ter. Isso com muito cuidado para movimentar a situação para os homens não baterem. Cada um. Eu acho que vai de cada. E o Malafaia. Cada pessoa e cada Vamos dizer que é uma debutante, escola só não deu poder certo realmente com escola. duas mulheres na direção e já conheço uma escola com um homem que está dando certo. Perfeitamente. E este homem inteligente, emocionalmente, deve estar cercado de mulheres inteligentes. Porque todo o processo. E qual é o processo que eu vou dizer para você agora? Sabe por quê? Porque duas mulheres não deram certo? Porque a colonização fez vocês competirem entre uma e a outra. Cada uma quer mostrar o poder. Porque as mulheres não se arrumam para elas, elas se arrumam para outra mulher. Isso foi colonial. Nós, africanos, não vivemos isso. O resgate dos valores civilizatórios afrocentrados entra exatamente nessa questão. Sabe por quê? Porque em África se veste família. Então, a família X, a família da Val, vai estar todo mundo igual, com a mesma estampa, com o mesmo design, vai estar todo mundo igual. É a mãe, a irmã, então não há competitividade. A família, a sua família vai ter todo. Vamos então para a festa e identificar as famílias. Chegou a família tal, chegou a família tal. Ali está, na realidade, o processo da igualdade diante das diferenças. Da cooperação coletiva. Pesca, o outro vende, o outro assa. É um processo coletivo. Então, certo assim, a gente falando, chega aí um basco pesqueiro. Todo esse processo, vocês entendem o quanto a colonização fez para que a gente desistisse de nós mesmos? É um processo de apagamento. E a gente precisa resgatar. Deixa eu fazer uma pergunta. Tava com dúvida do tempão. Aquilo ali é uma mata fechada? Sim. Do outro lado, você passa e vai encontrar outros espaços. Aí existem plantas nativas da Mata Atlântica. E é essa base que nós vamos reflorestar. Bárbara, eu tenho uma pergunta também. A gente vai precisar, Pois é, né, para pra com ir, você. mas está muito interessante a discussão e muito importante também a
coisas já que eu não sabia também. Mas uma coisa me chamou a atenção, que foi quando você falou sobre a questão do lixão lá próximo ao quilombo. Se você entende isso como racismo ambiental também. Por isso trabalhamos muito para tirá-lo. Porque é um racismo ambiental. E era um lixo que não era nosso. Ele vinha todo o Rio de Janeiro. Do Leblon, da Zona Sim, Sul. inclusive é lixo hospitalar. Entendeu? Então, se essas comunidades, esses bairros, não têm na realidade um aterro sanitário para produzir a coleção, não pode fazer para a gente. Geralmente essas coisas acabam vindo para as áreas. Para as áreas menos favorecidas, as áreas que têm pessoas pretas, pobres. Galera, Itambi também, além da gente ter um entendimento de que Itambi é o pior distrito de Itaboraí. Não sei se vocês, né? Mas as crianças convivem. Ah, mora onde? Itambi? As pessoas viram logo o rosto como se ali fosse um lugar, né, marcado por coisas ruins. E a gente sabe que não é, tanto é que a gente está lá. Né? E aí, uma outra Fazendo um questão. trabalho bonito. E aí uma outra questão importante, obrigada. Uma outra questão importante é a nossa autoestima e também tinha um lixão que foi desativado, a gente não sabe até quando, né? Aquele lixão lá perto da maçã, gente. Vocês não sabem, né? Foi desativado. Não, É sim. É Coca-Cola, né? Ali não era lixão, não, ali era um aterro sanitário. Eu levei os alunos de Juca 3 vezes no aterro sanitário. Era aterro. Era aterro, mas aí... Aí o aterro sanitário foi... Não, era lixão. Antes era pessoalmente... Mas era lixão, depois do aterro. Um aterro no lugar. Vamos fazer uma roda para Um aterro no lugar, isso ficou essa parte. Pois é.